em 2 Reis, bem conhecido, igreja. E neste dia o Senhor tem falado muito, neste círculo de oração, mudando só alguns personagens, mas no mesmo contexto de mães ou filhos, sempre filhos em questão de estar sendo tratado aqui nessa tarde. Que em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Amém? Só esses 3 versículos nessa passagem bem linda. Eu achei lindo, irmãos. A palavra de Deus, ela é extremamente profunda e a cada dia nós aprendemos sempre alguma coisa com a palavra de Deus. E analisando a história desta mulher, a Bíblia vai deixar claro que ela era uma mulher rica, ela era uma dona de casa exemplar e não sentia falta das coisas que o dinheiro podia lhe dar, porque ela tinha isso em abastança. E o que me chama a atenção também na vida desta mulher é que ela não perdia tempo para as coisas que não lhe trazia crescimento ou acrescentasse na sua vida espiritual ou com Deus. E ela vai observar, ela é uma mulher ativa, que a sua casa está sobre o seu olhar, sobre a sua atenção e sobre o seu cuidado. E ela vai observar que sempre por ali estava passando um homem de Deus. E ela vai deixar claro aqui para o seu esposo que ele não era apenas um homem comum. Ele era um santo homem de Deus. O texto não vai dizer o nome desta mulher, porque o nome dela não é Sunamita. Ela é chamada de Sunamita porque morava em Sunem. É uma mulher que não tem o seu nome em evidência, mas a sua vida é um exemplo para nós nesse dia, ou para as nossas vidas. E ela vai trazer para o seu esposo uma observação, e ela constrange o profeta a que fosse para a sua casa comer pão, porque ela tinha o suficiente, ou ela tinha um coração voltado para servir. E ela constrangeu a Eliseu a passar por ali para comer pão. E ela achou que aquilo não era o suficiente para aquele homem. Ela passou a observar em secreto, servindo e observando. Porque quanto mais a gente serve, mais necessidade de servir a gente tem. Eu não sei se acontece isso com você, mas quanto mais a gente serve ao Senhor, mais vontade a gente tem, necessidade a gente tem. A gente sempre vai dizer e vai achar que o que nós fazemos ainda é pouco. E ela servia com pão, mas o Eliseu passava. E ela vai conversar com seu marido. Diga para quem está pertinho de você, diálogo faz toda a diferença.
esta mulher sabia conversar com seu esposo e ela usava as palavras corretas. Ela tinha todo um preparo na sabedoria para conversar com seu marido. E ela não foi relatar para ele, primeiro, o que ela estava observando. Porque ela já estava servindo com pão. Ele poderia comer e ir embora. Ela vai dizer para ele, vai declarar para ele uma qualidade que não se encontra em qualquer lugar. E ela vai dizer, olha, você tem observado, eu tenho observado que este homem que passa, ele é um santo homem de Deus. Ele sempre passa por aqui. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Ela estava conversando com seu esposo, dizendo, olha, ele é de Deus e passa. Mas ele não pode só passar por aqui. Ele tem que ficar aqui o tempo que ele precisar. Porque para ele entrar, olha irmão, que coisa linda. Para ele entrar aqui, para comer pão, eu preciso abrir a porta. Eu preciso dar a ele esse espaço para ele entrar. E ela estava propondo para ele algo muito maior, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica. E ela era uma mulher sábia. Ela estava dizendo para ele, olha, façamos para ele um pequeno quarto. Aqui na nossa casa. Vamos construir algo para ele no nosso terreno, na nossa casa, acima da nossa casa. Porque ele passa e come, então ele pode ficar também. Tenho certeza. Se ele para aqui na minha casa, ele gosta. Ele se agrada e ele come o pão. Então, se ele come, ele pode descansar aqui também, marido. A gente não vai ver o homem respondendo, mas vai ver acontecendo. Aí ela vai detalhar para ele, eu quero um pequeno quarto. Agora, no quarto nós vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E esse quarto, ele não vai precisar me chamar, marido. Ele não vai precisar te chamar. Ele vai ter livre acesso. Você está entendendo nessa tarde? O Senhor não quer te chamar. Ele quer ter livre acesso em você. E para ele ter livre acesso, nós precisamos dar a ele o espaço que é dele. Essa sunamita, ela percebeu que a sua casa poderia ser, já era boa, mas poderia ser melhor com a presença do homem de Deus lá. E o que ela estava fazendo não era todo mundo que queria fazer, não. Gastar dinheiro, gastar tempo, perder um pouco da sua privacidade para colocar um santo homem de Deus ou uma pessoa no seu terreno. Mas essa mulher, ela tinha uma vida aberta. O que é isso, irmã Silvânia? Olha, vamos lá, aleluia. Será que o teu pastor pode chegar na tua casa a qualquer hora? E aí?
Liga, irmã Jana, estou indo aí. Você vai dizer, venha não hoje? Pode vir, meu pastor. Pode vir, minha pastora. Estou esperando. Ou dá uma desculpa. Ela disse, eu preciso que ele fique aqui o dia que ele quiser, porque eu não estou me escondendo do reino de Deus. Eu estou buscando ele. Vamos fazer tudo bonitinho. Porque para Deus tem que ser bonito, tem que ser perfeito. Aí vai colocar uma cama, trazendo para nós, não é para a gente estar deitado, mas é para a gente descansar no Deus que nos chamou. Uma mesa, um lugar de honra, porque quem descansa no Senhor, ele é honrado. Uma cadeira, lugar de posição. Você sabe qual é a sua posição diante de Deus? O Senhor tem para você. Candeeiro é não deixar apagar a chama do Espírito Santo que arde em você. E retornar ao primeiro amor. O que eu acho lindo é porque quem sabe aproveitar a oportunidade que Deus tem, não tem nada desperdiçado. Você está entendendo? Diga para quem está pertinho. Quem sabe aproveitar a oportunidade que Deus dá, não tem nada desperdiçado. Tudo que é seu está guardado, está protegido e não é desperdiçado. Como assim, irmã Silvânia? O teu tempo, o teu investimento, o teu amor, o teu zelo pela obra está sendo investido e não é desperdiçado. Porque o que nós não entendemos agora, nós vamos entender depois. E ela vai construir. Ele vai correndo aqui, ele vai se hospedar com o seu servo Geazi. Vai tomar posse daquilo que ela entrega para ele. No melhor lugar da casa ela construiu. Ela colocou ele acima dela, porque ela entendia que ele era um homem de Deus, honrado por Deus, de uma posição elevada à sua. Mas isso não a impedia de dar o melhor. Não. Passa-se os dias ou os anos, eu não posso te dizer com clareza. E ele vai observar que aquela mulher não muda, Jane. Ela continua do mesmo jeito. Desde o primeiro dia que ela convidou ele para comer pão, até o dia que ele estava, naquele dia que faz a pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? E ela disse, nada, meu Senhor. O que eu posso fazer por ela? Falar com o rei, com os soldados, alguma coisa eu preciso retribuir para a sunamita aquilo que ela tem feito por mim. Mas ele não podia, aí ela não vai relatar o que quer. Mas aí o servo vai dizer, o Senhor observou, Eliseu, que ela não tem menino, não tem criança. Ele disse, chama ela aqui. E quando chama ela vem, ela vai dizer, olha, com as nossas palavras, segundo a palavra, daqui a um tempo, tu vai segurar um menino nos braços. Ela vai dizer, não, meu Senhor, de jeito nenhum, não me engane. Ela quis dizer, tudo o que eu fiz pelo Senhor não foi esperando nada em troca. Foi porque eu amo ao Deus que o Senhor serve. E eu presto reverência a Ele. Só por isso. Aí ele vai entender isso e vai dizer, daqui ao tempo tu vai segurar um menino. Queridos, e a promessa se cumpre na íntegra. E o menino vai crescer. E o que eu quero dizer para você nessa tarde? Segure o menino e não largue ele por nada. Acredita no Deus que confiou em você, mesmo quando ninguém confiava. O tempo vai passar, o menino vai crescer e o menino vai estar com o pai, trabalhando, sol causticante, e o menino vai sentir fortes dores na cabeça. E o pai vai dizer, leva o menino para a mãe, a promessa é da mãe. Você está entendendo? Leva para casa.
Isso mostra como essa mulher, ela era íntegra, irmãos. Ela era verdadeira. Porque o pai poderia dizer assim: opa, parou o serviço aqui, nós vamos chama a sunamita e vamos procurar um médico. Ele disse: não, leva o menino para ela. O quanto ele confiava na mulher. Porque ele sabia que Deus ia dar uma direção e ela era uma mulher sábia. Quando leva para a sunamita, o menino já está mal. E ela vai passar a tarde com ele nos seus joelhos. Ela não desiste para os nossos dias de orar, porque a situação está mal. Ela não joga tudo para o ar, porque a situação piorou, de jeito nenhum. Ela vai para o joelho. Quando ela viu que não podia mais continuar ali orando, ela teve que tomar uma atitude. Qual é a atitude, irmã Silvânia? Entregar nas mãos de Deus. E o que é isso? Para os nossos dias: Senhor, eu não posso mais, mas o Senhor pode. A minha vontade, não quero mais a minha vontade. Agora eu quero a tua vontade. Porque não é a minha nem a tua vontade que tem que prevalecer, mas é a de Deus. E ela pega o menino e ela não deixa dentro da sua sala. Eita, que mulher. Essa daqui era de um equilíbrio. Que a gente procura é para contar a dedo. E olha lá se a gente conseguir contar. De um equilíbrio, ela vai olhar e perceber que o menino já não respira mais. Não faz alvoroço. Não sai nos prantos. Engole o choro. Toma uma atitude de levantar, porque Deus não trabalha com quem está prostrado. Deus trabalha com quem está de pé. Não acho que você vai ficar chorando dentro de um quase Deus vem aqui, você podendo sair e procurar Ele. Não pense nisso. Levante, Deus te deu saúde, te fez andar. Saia do quarto e adore ao Deus que te criou. Pronto. Ela levanta e olha e diz: não posso demorar mais aqui não, porque o menino já parou de respirar. Conjectura minha, meu esposo vai chegar todo mundo, vai perceber, e aí a coisa vai estar para os vizinhos, todo mundo saber. Pega o menino, olha que coisa linda, leva para o quarto do profeta, lugar secreto, que só tem acesso quem tem intimidade. Pega o menino, leva para a cama, deixa lá, fecha a porta e desce linda por fora e arrasada por dentro. Porque o que você sente ninguém precisa saber. Você só precisa mostrar para quem pode curar você. Desce, ela vai ao esposo: eu preciso de um transporte da época, jumento, algum transporte da época. E preciso que alguém vá comigo. O que foi que aconteceu? Assim, vai, tudo bem. Não é dia de procurar o profeta ou o homem de Deus. Ela disse: vai, tudo bem. Trabalhe, meu filho. Continue aí, porque está tudo bem. Eu só preciso encontrar quem me colocou nessa situação. Você está entendendo? Aí ela sobe, não foi uma caminhada de 5 ou 10 minutos, não. Era aproximadamente de 24 a 26 quilômetros até chegar onde o homem de Deus estava. Quando ela chega, vai chegando, ele percebe que ela vem, mas o Senhor não revela o que estava no coração dela. Ele sabia que ela não estava muito bem, mas não sabia o que era que estava trazendo ela. E ele vai dizer para Geazi: vai até ela e pergunta o que está acontecendo. E ela vai dizer: está tudo bem. Ele pergunta: vai tudo bem contigo, teu marido, teu vai tudo bem, Geazi. Porque não foi você que colocou eu nessa situação. Vai tudo bem.
Quando ela chega diante do profeta, ela se lança aos pés. Irmãos, a prudência dessa mulher, o equilíbrio e a sabedoria. Se fosse nos dias atuais, em alguns lugares, a gente ia para os pés, irmãos. Se tivesse gravata, pegava na gravata. Se tivesse paletó, pegava no paletó e dizia, vem aqui. Quem mandou você me colocar nisso, né? Essa mulher não era assim. Ela não agiu pela emoção. Diga para quem está pertinho, não haja pela emoção. Você tem que agir pela razão. Porque enganoso é o coração. E ela sabia que a emoção que ela estava sentindo, a dor, poderia estragar um futuro brilhante. Ela resolveu segurar a dor por algumas horas, mas para contar alegrias e vitórias pelo resto da sua vida. E ela se lança aos pés. E ele vai dizer, eu não, conjecturando, eu não pedi filho. Olha o que aconteceu. E ele vai mandar Geazi lá. Ela diz, não, vim em busca de Geazi, conjecturando, segurando os pés. Se não fores comigo, daqui eu não saio. Se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. A situação vai ser notória lá. E não foi eu que profetizei para mim, não. Foi o Senhor. Não é o meu nome que está em jogo, porque eu já sofri muito por não ter. Degácia. Agora não é mais comigo, Eliseu, profeta. Agora é com o Senhor. Causa para Deus. E se o Senhor não for, eu não saio. Ele levanta. Irmãos, crente fazer Deus levantar. A Bíblia vai dizer por causa da opressão dos pobres e o gemido dos necessitados. Aquela mulher estava necessitada de uma intervenção divina. E não era para amanhã, não, era para o já, para agora. E ele levanta e vem com ela, e ela plena ali. Vai, o que foi? Nada. Deus vai entrar na minha casa hoje. Alegácia. Quando ele chega, a surpresa, porque está no meu quarto, porque é o lugar que o Senhor desce. É o lugar que o Senhor tem acesso, tem a chave. Aqui é um lugar que quem vier não tem acesso, se não tiver intimidade. Irmãos, alguém consegue pensar em meio à perca de um filho? Consegue nada. Se não tiver um equilíbrio de Deus. E ela pensou até nesse detalhe de tirar o menino da evidência e esconder, colocar no quarto, para que só o homem de Deus visse. Porque se o seu marido chegasse, encontrasse o menino lá, vamos chamar as carpinteiras, vamos pagar o povo para chorar. Quem sabe aquilo que Deus prometeu não dá espaço para ninguém triunfar na prova quando você está. Como assim, irmã Silvana? A minha casa ninguém vai chorar luto, não. De jeito nenhum. Na minha casa pode até acontecer alguma coisa, mas ninguém vai se alegrar com aquilo que Deus tem permitido, não. No sentido de dor para a minha vida. Porque aquilo é comigo e Deus. Eliseu sobe, não deixa ninguém subir. Espectadores, não dá para ficar agora. Vai interceder em outro canto, sunamita. Geazi fica aí embaixo. Ela disse que só descia comigo. E agora eu estou dizendo a ela que enquanto eu subo, ela espera. Os que esperam no Senhor, irmãos, renovarão. Como a águia. Você está esperando? Aguarde. E para surpresa, Eliseu vai orar, vai deitar sobre o menino, vai interceder e o milagre, o menino estava frio, esquentou. Quando esquenta, o Senhor traz a vida, ele vai chamar quem? Geazi. Vem cá. Chama a sunamita. Diga a ela que o milagre está vivo.
O sonho dela não morreu. Conta para ela que foi cancelado o cenário de opróbrio na casa dela. Porque quando ela abriu a porta, o cenário era de opróbrio, de vergonha. Por quê? Porque quem não tinha filhos naquela época não era honrado, era tido como uma pessoa amaldiçoada, porque não podia gerar. Era uma vergonha naquela época, era o opróbrio. E Eliseu entrou representando Deus e o opróbrio saiu. E agora? A vergonha sai. Para o luto entrar, de jeito nenhum. Para a alegria continuar na casa. E se nós analisarmos com o passar dos dias, dos anos, essa mulher continuou criando seu filho, servindo ao Senhor. E se você for em Reis, 2 Reis, capítulo 5, você vai ver um grande livramento. Que o que você faz hoje, você planta hoje, o Senhor te faz colher no amanhã. E Eliseu vai dizer para ela assim, olha, vai para outra terra, deixa esse lugar. Porque vai vir um tempo difícil para aqui. Pega a tua casa todinha e vai habitar em outro lugar. Porque o cenário aqui da tua experiência de alegria vai ser um cenário agora de fome. E você que alimentou, você não vai passar fome. Você que tem pão para dar, o Senhor não vai deixar você padecer fome, não, necessidade. Vai porque o Senhor vai cuidar de você. E ela vai, obedece. E Ele vai determinar o tempo. 7 anos aqui, esquece isso nem. 7 anos de fome. Vai com a tua família, porque o Senhor vai cuidar de você. E ela vai. Passados, olha, mulher inteligente, guardou o que Deus falou. Com o passar dos 7 anos, ela vai procurar o rei e dizer e pedir para ele para voltar, aclamar a ele pela sua casa. E quando ela chega lá, sabe quem é que está lá falando dela, comentando sobre ela? Geazi. Porque o rei vai dizer assim, olha Geazi, me conta um pouquinho. Me conta os feitos que Eliseu tem, que Deus tem feito através de Eliseu. Aí ele vai lembrar logo da sunamita. Diga para quem está pertinho de você. O homem pode esquecer de você. Mas Deus não esquece. E na hora do milagre, da bênção chegar na tua casa, Deus traz à memória do homem o teu nome, a tua história, os teus feitos e vai te honrar. Pegue a face. A memória do homem é falha, mas a de Deus nunca falhou. Aí ele começa a contar a história. Diga para quem está pertinho, não importa o teu nome, mas a tua história com Deus faz toda a diferença. Porque quando desce, o nome não fica, mas a história fica. Tu conhece a irmã Jeane? Qual Jeane? Vai dizer assim, porque tem muito. Aquela dirigente da sede que passou tanto tempo, Deus usou ela assim, fez assim. A história fica. E te diferencia dos outros. Tem tanta gente preocupada com o nome, esquecendo de viver a história com Deus. Ei, colega, ei, amigo, ei, você que está em casa, mais vale o nome do Senhor na tua vida do que o teu nome na boca do ímpio. Deofácia. Mas eu estou para... Não, teu nome não, meu querido. Mas o que o Senhor é na tua vida. Quem entra logo no cenário, Deus marca, irmãos, tudo certinho, traz a existência, marca encontro, traz a memória, te leva no lugar certo, porque quem anda com Deus não anda em lugar errado. Você está ouvindo? Quem anda com Deus não anda em lugar errado. Como assim, irmã Silvânia? Você passar é uma coisa, mas você andar lá é diferente.
A Bíblia vai deixar bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é estar na lei do Senhor. Sunamita não andava nas portas falando de ninguém, mas ela andava cuidando do que é seu e observando o que é de Deus. Admirando o que é de cima e fechando os olhos para o que é de baixo. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É não olhar para o que está em cima e querer fitar os olhos no que está embaixo. Mas nessa tarde, mude a tua visão, que Deus muda o cenário da tua história. Sunamita tinha todos os motivos para chamar atenção para a sua situação. Não, ela chamou a atenção de Deus para mudar a situação. Fique de pé por bondade. Aleluia. Você crê nessa tarde que o Deus que confiou em você é poderoso para te dar uma história linda com Ele? Só vivendo com Ele. Aqui o Deus se lembrou da Sunamita, quando ia permitir a fome chegar. E disse para ela, vai para outro lugar, porque nenhum dos teus feitos foram esquecidos. E o menino que eu te dei, tu não vai enterrar, de jeito nenhum. Você está entendendo? Deus te fez promessa, e por causa das adversidades, tu tem largado a promessa. Como assim? Deixado de acreditar. Ai, Eufácia. Por causa das adversidades da vida. O menino é teu, a promessa é contigo. Mas por que está tão ocupado longe? O Senhor chamou você para fazer a diferença dentro da sua casa. Se fosse para depender do esposo da Sunamita, ele não tinha tempo de observar o que estava passando na sua porta. Você que está aqui nessa tarde, já vou terminar. Não coloque a culpa em A, nem a responsabilidade em B. A responsabilidade é sua, o chamado é com você. E através de você, Deus vai livrar o teu esposo. Vai livrar o teu filho, a tua filha. Vai livrar a tua casa. A tua história será diferente. Deixa eu te dizer algo nessa tarde. Eu lá atrás chorando esse Senhor. Na minha casa não tem nenhuma história de nenhum obreiro, nenhum pastor, nem nada no ministério. Eu não tenho, Senhor, ninguém que eu conheça que tenha lançado isso no sentido de ministério. E o Senhor tem feito grandes coisas. Porque o Senhor não depende da história passada para fazer no teu presente e mudar o teu futuro. Você está entendendo? Ah, porque é filho de pastor, tem que ser pastor. E eu não sou. Você é filho do bom pastor. E o que ele quiser para você, você vai ser e pronto. Não é assim, Jane? Se alegre em conhecer a Deus e a tua casa conhecer. Mas não está ainda no caminho. Se preocupa não. Que o amanhã é de Deus. E o que tu abriu para Deus, Deus não vai desperdiçar não, querida.
Esse círculo de oração, deixa eu contar isso em um minuto. Estou terminando. Esse círculo de oração, Jane. Na minha adolescência, minha avó cantava no Exército da Salvação. E toda sexta-feira eu era obrigada a escrever um pedido de oração pelos 3 filhos da minha avó. Os meus tios. E às vezes eu escrevia com raiva, não vou mentir, porque eu não acreditava. Mas eu obedecia a minha avó. E eu não sei se a Sandra lembra, a Jane, e ela vinha e entregava aqui. Toda sexta-feira o mesmo pedido para Jesus salvar e libertar os 3 filhos dela. Um nas drogas, 2 no alcoolismo, mas ela estava aqui. Minha avó, Jesus, recolheu. Ela não viu, mas eu vi. Pronto. O Senhor salvou um, era um diácono, o Senhor preparou e levou. O outro das drogas, o Senhor, acredito, eu creio, o Senhor preparou e levou, porque ele dizia, minha irmã, eu não consigo me livrar das drogas, mas a minha alma é de Deus. Nem que seja na última hora, o Senhor vai me dar a oportunidade de eu me entregar. E Deus preparou a oportunidade, e eu creio. E no dia que eu fui ter a minha filha mais nova, ele dormiu e não acordou. E eu vi a mão de Deus honrando oração. E mostrando para mim, Silvânia, que ele não depende do tempo nem de ninguém para fazer quando ele quer. Ele faz quando ele quer e acabou. Se alegre nessa tarde. Deus não depende de ninguém para fazer em você, com você, nos meios daquilo que ele falou que ia fazer. E acabou a história. Tsunamita sem nome é você mesmo. Deus escolheu você para mudar um cenário espiritual. O dinheiro não mudou, mas o Senhor mudou. O dinheiro que... Aí você que está em casa, o dinheiro que você tem não livrou o teu filho da droga. Mas eu conheço um que livra o teu filho da droga. Nessa tarde, faz uma aliança com o Senhor e Deus vai libertar o teu filho nessa tarde. Remande fácia.